Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que conheceu, a este predestinou, e aos que predestinou, a este chamou, e aos que chamou, a este justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Palavra de Deus para nós outros nesta manhã. Esse texto fala do plano de Deus para a salvação da humanidade, para a salvação do homem. E esse plano é eterno. Esse plano, esse grande projeto de Deus vai de eternidade a eternidade. Esse texto oferece uma segurança para a nossa salvação, uma segurança não falsa, mas uma segurança verdadeira da salvação. Porque existem pessoas que têm segurança da salvação, mas uma segurança falsa. Mas esse texto oferece uma segurança verdadeira da salvação. Esse plano de salvação não foi feito na terra. Esse plano de salvação foi feito na eternidade. Foi feito no céu, antes da fundação do mundo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 14, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Embora o versículo 30, a Bíblia diz que o Senhor nos glorificou, a palavra glorificou está no pretérito perfeito, como um fato consumado. Todo pretérito perfeito na língua portuguesa indica um fato consumado, ou seja, a glorificação do crente se dará na eternidade, na volta de Cristo, porém, para Deus nós já estamos glorificados. Inaugurando novamente o tempo eterno, nós seremos glorificados, mas a Bíblia usa esse termo no pretérito perfeito, dizendo que nós já estamos já glorificados com Cristo. A nossa salvação, queridos, ela foi planejada por Deus na eternidade, se desenvolve na história e se consumará no último dia, o dia do arrebatamento da Igreja de Cristo. E para ser bem preciso, rápido, breve, sucinto nas minhas palavras, nesta manhã, esse texto nos oferece 5 verdades da graça de Deus a nós. São 5 elos que se desenvolvem nesse processo, chamado processo de salvação. O versículo 29, a Bíblia diz, sabemos que, o versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu. Aqui está o primeiro elo da graça. O Senhor nos conheceu de antemão. O verbo conhecer, tanto no original grego como no original hebraico, dá um sentido de conhecimento não teórico, mas um conhecimento prático, um conhecimento verdadeiro. Essa expressão conhecer é usada no Antigo Testamento para uma relação mais íntima com o homem. Por exemplo, a Bíblia diz, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, dando o sentido de uma relação amorosa mais íntima. A Bíblia diz, e conheceu Eucana a Ana, a sua mulher, dando o sentido de uma relação mais íntima. Quando a Bíblia diz que o Senhor nos conheceu de antemão, a Bíblia também está usando esse mesmo termo, no grego, como uma relação mais íntima, um sentido de um conhecimento prático e não teórico, e não subjetivo, mas objetivo. Quando a Bíblia diz que Deus nos conheceu de antemão, é que a Bíblia está dizendo que Deus nos relacionou conosco de antemão. Deus relacionou-se conosco antes de nós nos relacionarmos com Ele. Deus amou você de antemão. Deus amou você antes mesmo de você nascer. Deus nos amou antes de nós nascermos. Deus nos amou antes dele criar o universo e sustentá-lo com o poder da sua palavra. Deus nos amou, ele nos conheceu de antemão.
Porém, quando a Bíblia diz que Deus nos conheceu de antemão, a Bíblia não está dizendo que Deus tem uma necessidade de conhecer, porque o conhecimento divino é diferente do conhecimento humano. O nosso conhecimento é uma necessidade de conhecimento. Eu tenho uma necessidade de conhecer, mas Deus não. Ele conhece tudo no seu eterno agora. Ele conhece tudo no seu plano eterno. Logo, quando ele nos amou antes, quando ele nos conheceu antes, quando ele morreu por nós antes, ele já sabia que estávamos caídos em nossos delitos e pecados. Logo, ele não nos amou por causa da nossa virtude e não por causa dos nossos méritos, mas apesar das nossas virtudes, apesar dos nossos deméritos. Deus não te amou por causa de você, mas Ele amou apesar de você. Deus, Ele não te amou porque você merece, mas Ele nos amou porque Ele é amor. Logo, Ele opta em nos amar, não por causa de nós, mas apesar de nós. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas vicissitudes, apesar das nossas falhas e pecados, Ele opta em nos amar, Ele resolve nos amar, Ele determina nos amar, Ele vai e nos ama com amor eterno. O amor de Deus por nós não é um amor causado, como é o amor de um homem para com a mulher, mas o amor de Deus por nós não é por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. Então o amor de Deus não depende de nossas condições. Entra, portanto, nesse processo o amor ágape, o amor sem sentimento de troca. Com amor eterno te amei e com amor leal te atraí. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Então o amor de Deus se estende de eternidade a eternidade. Deus ama você, mas Ele não passou a amar você. Ele ama você desde sempre. Ele não passou a te amar, Ele já te amava, Ele te ama e Ele sempre te amará, porque o amor de Deus para conosco é eterno. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Então Ele nos amou desde a eternidade. É isso que o texto diz. O primeiro elo da graça é que de antemão Ele nos conheceu. E esta palavra conhecer dignifica amor. De antemão Ele nos amou. Mas a Bíblia vai usar outro termo como segundo elo da graça. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Aqui está o segundo elo da graça, a predestinação de Deus. Esse plano não começou na terra, esse plano inicia-se no céu. Não foi com você, mas foi com Deus. Não no nosso tempo, mas na eternidade, no tempo indeterminado. Porém, Deus ele não elege e não escolhe baseado na fé prevista, como alguns dizem. Deus não previu que iríamos crer. Deus não previu que nós iríamos crer. Atos capítulo 13, verso 48, a Bíblia diz: todos quantos foram determinados e destinados para a vida, creram. Então todos aqueles que Deus escolhe, que Deus elege, que Deus predestina, eles creem. Não porque eles vão crer, mas porque eles já creem. Porque a salvação não é baseada na fé prevista. Logo, a causa da escolha não é a sua fé. A sua fé será o resultado da escolha. A causa da escolha divina não é a minha fé, não é a minha crença, não é a minha religião, não é o meu pensamento, não é o meu coração, mas ela é o resultado da escolha de Deus. Porque Deus não escolhe baseado em méritos, Deus não escolhe baseado em fé prevista, Deus não escolhe baseado naquilo que o homem faça ou deixa de fazer. Ou seja, você não foi escolhido porque creu, você creu, por isso você foi escolhido. Eu não sei se você está entendendo essa palavra.
A fé não é a causa da escolha, a fé é a consequência dela. A fé é a consequência da escolha. Deus não escolhe você porque você era santo, mas Ele escolhe você para você ser santo. Deus não escolhe você porque você pratica boas ações. Deus escolhe você para você praticar as boas ações. Porque a salvação não é baseada nos méritos nossos. Em nós não há méritos. As nossas obras são como trapos de imundícia perante Deus. Não é baseado nos nossos méritos, mas é no mérito de Cristo na cruz do Calvário. E baseando nisso, nós entendemos que o Evangelho não é aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço se torna irrelevante. Mas o Evangelho é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque em mim não há mérito, há demérito. Em Cristo somente há mérito. Só Ele tem o poder de salvar a humanidade naquilo que Ele fez e não naquilo que nós fazemos. Deus nos salvou não no pecado, mas Ele nos salvou para pararmos de pecar, para a santificação. Por isso, a santificação contínua sempre será evidência de um predestinado, de um eleito, de um escolhido por Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus conhece, primeiro Ele conhece o eleito. E esse conhecimento é o amor desde a eternidade. Depois Deus predestina. O que é predestinação? É um destino já traçado. É um destino pré-traçado, já traçado, predestinação, predestino. Deus, Ele nos predestinou. Outros acham que são eleitos por causa das boas obras. Mas Efésios capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz: nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não somos feituras de Deus por causa das boas obras, mas para as boas ações, para as boas obras, de tal maneira que as boas obras são a causa da escolha divina, mas não o resultado dela. Deus, Ele nos predestinou. Primeiro Ele nos conheceu, depois Ele nos predestinou. Terceiro elo da graça está no versículo de número 30. Porque os que de antemão conheceu, primeiro elo da graça, também os predestinou, segundo elo da graça, para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Terceiro elo da graça, no versículo 30. E os que predestinou, a estes chamou. Aqui está o terceiro elo da graça. Repetindo: conheceu, predestinou, chamou. Está vendo que é uma sequência lógica de raciocínio aqui na questão da salvação? Deus sempre segue esse critério aí nesse processo. Primeiro, Ele conhece. Segundo, Ele predestina. Terceiro, Ele chama. E quando nós falamos de chamada, aqueles que Deus escolheu são chamados. Porque a chamada de Deus é eficaz. A chamada de Deus não falha. Não há possibilidade de frustração nesse processo de chamada. E é válido nós entendermos que há dois tipos de chamadas na Bíblia, duas chamadas distintas, uma chamada individual e outra chamada geral. Há duas chamadas na Bíblia, uma chamada geral, dirigida aos ouvidos, e a segunda chamada é uma chamada específica, individual, que é dirigida ao coração. Mateus capítulo 22, verso 14, Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. João capítulo 10, verso 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então Ele tem as suas ovelhas que são escolhidas. Ele tem as suas ovelhas. A Bíblia diz que Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Eu sou bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele está colocando as suas ovelhas como as ovelhas dele. Ele tem as suas ovelhas, e por elas Ele morreu, e por elas Ele chamou, e por elas Ele conheceu, e por elas Ele predestinou. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, como diz Agostinho, a palavra de Deus, ela vem para romper a surdez do nosso coração. Então, toda a obra de salvação é dele, e não nossa. É dádiva dele, a fé é dádiva dele, a salvação é dádiva dele. Tudo é dele. Tanto querer como efetuar vem dele.
Deus chama e chama eficazmente. E além de chamar eficazmente, ele chama irresistivelmente. Isso significa que aquele que Deus chamou não vai se desviar. Aquele que Deus chamou não vai se perder. Aquele que é predestinado, que é chamado, que é conhecido por Deus, não vai se perder no caminho. Mas é claro, eu não estou dizendo aqui que aquele que Deus chamou, conheceu, predestinou e chamou, ele não vai pecar, ele é pecador, ele vai cair, ele vai pecar, mas todas as vezes ele vai se arrepender. Porque quando Deus chama, predestina, escolhe, Deus já coloca nele o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que atua no salvo, no eleito, é a santificação. Ele vai pecar, ele vai errar, mas ele sempre vai se voltar para Deus como indigno e imerecedor, que não merece. E ele vai pedir Deus misericórdia e graça. Aí está a graça irresistível. Não tem como resistir à graça, e a graça eficaz. É eficaz. Deus não chama nada para perder, Deus não faz nada pela metade. Deus é Deus. Deus é poderoso. E já para nós encerrarmos por causa do tempo, o quarto elo da graça: primeiro, ele conhece; segundo, ele predestina; terceiro, ele chama; quarto, está no versículo 30 ainda: e aos que predestinou, a esses chamou; e aos que chamou, a esses justificou. Justificação, irmãos, é o coração da Bíblia. Se você não entende a Bíblia, se você entender justificação, você vai entender a Bíblia toda. Porque justificação é a espinha dorsal da Bíblia. É a espinha dorsal do Evangelho. Justificação. Todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, estão debaixo da ira de Deus, do seu castigo. Estamos caminhando rumo ao inferno, mas através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, nós somos justificados. Não somente as nossas ações serão julgadas, mas também as nossas omissões. Aquilo que nós fazemos e aquilo que nós deixamos de fazer. Então não tem escapatória. Se você viver a vida inteira obedecendo os mandamentos e tropeçar em uma vírgula, como diz a Bíblia em Tiago 2,10, se guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, se torna culpado de toda a lei. Isto quer dizer que não tem escapatória. Todos nós estamos caminhando rumo ao inferno, mas através do sangue de Cristo nós temos a redenção da alma. Nós temos a salvação da alma. É impossível chegar ao céu, porque no céu só entra quem é perfeito. E eu pergunto, você é perfeito? Eu sou perfeito? É claro que não. Nós não somos perfeitos. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Cristo veio como fiador. Deus pega os nossos pecados e deposita na conta de Jesus. Deus pega os nossos pecados e lança sobre ele na cruz. Então Deus coloca a minha dívida e a sua dívida na conta dele. E uma vez Deus colocando a nossa dívida na conta dele, justificação, é que Deus não faz fora de você, ele faz dentro de você. E não é um processo apenas, é um ato de salvação. Logo não dá mais para ser acusado. Romanos capítulo 8. Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica. Por quê? Porque nós não temos mais culpa. É por isso que alguém diz, mas fulano de tal era drogado, era prostituta, fez isso, fez aquilo, agora coloca a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Ele esquece que nós somos justificados, não tem mais culpa. Deus não vai jogar na sua cara o erro que você cometeu, sabe por quê? Porque Cristo pagou o seu pecado, porque Cristo morreu pelos seus pecados. Então isto é justificação, isto é o quarto elo da graça, a justificação. Mas o texto continua, e aos que justificou, a estes também glorificou. Quinto elo da graça, glorificação. O que é justificação? Justificação é o justo morrendo pelo injusto e a justiça do justo sendo colocada na conta do injusto, de tal forma que o injusto é declarado justo pela justiça do justo, para que ele seja justificado mesmo sem merecer. Vou repetir. O justo morre pelo injusto e a justiça do justo é depositada na conta do injusto, de tal forma que o injusto é declarado justo pela justiça do justo, para que ele seja justificado mesmo sem merecer. Está difícil compreender? Eu sei.
É porque essa palavra é a palavra de salvação. E salvação não se entende, se aceita. Deus nos justificou através de Cristo. E depois da justificação vem a glorificação. E nos glorificou, pretérito perfeito, glorificou, fato consumado. Embora a glorificação se dará no futuro, na mente de Deus, na eternidade de Deus, nós já estamos glorificados. Isso quer dizer que quando Deus olha para você, Ele já te vê no céu. Isso quer dizer que quando Deus olha para nós, salvos, eleitos, predestinados, glorificados, Ele já nos vê no céu glorificado. Ele já nos vê assentado à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, porque passado, presente e futuro se mistura na mente de Deus. Então quando Deus olha para nós, Deus não nos vê caídos em pecados. Nós estamos sim caídos em pecados, mas Deus nos vê glorificados por causa do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Oh bendita salvação, oh bendita graça. Deus já nos vê no céu com Ele, de mãos dadas, adorando e exaltando a sua magnitude. Isto é maravilhoso. Receba esta palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Você já está glorificado. É um pretérito perfeito. E a esses glorificou. Vai se dar no dia da eternidade. Mas para Deus nós já estamos glorificados. É um ato consumado. Deus, para Ele, nós já estamos nos céus glorificados, conformados à sua imagem e semelhança. E com o corpo glorificado na sua presença, adorando a Ele que vive e reina eternamente. Receba esta palavra nesta manhã para a sua vida. São 5 elos da graça na nossa salvação. Com as palmas. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote que transpassou os céus, Jesus, o Filho de Deus, tenhamos nossa confissão. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas debilidades, senão que foi tentado em tudo, segundo nossa semelhança, porém sem pecado. Acheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça para encontrar oportuno socorro. Amém. Acheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça para encontrar oportuno socorro. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote que transpassou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos nossa confissão. Porque nós não temos um sumo sacerdote. Muito bem, nós temos um sumo sacerdote que compadece por nós, que intercede por nós. Prepara aí, nós vamos orar para encerrar essa programação. E eu estou aqui com alguns nomes. A Gessi do Maracanã, que pede oração para o Idemar, Ildemar, a Zilda, a Beatriz, a Patrícia, a Bruna, a Mariana, Pedro, Henrique e Davi.
Pedro, que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar, tá? Vamos apresentar a Deus. Feche os seus olhos se você pode. Se não pode, apenas ouça a oração, porque Deus irá te abençoar de uma forma especial. Ó grande Deus eterno e soberano, eu quero apresentar em tuas mãos cada uma dessas vidas nessa manhã. Cada um, ó Pai, que ligou, que participou, que está ouvindo essa programação. Estenda as tuas mãos e o teu braço forte, quebrando todas as barreiras, desfazendo todo o mal. Ó Deus, que o Senhor possa chamá-los, glorificá-los, predestiná-los, e que o Senhor possa conhecê-los, ó Pai, em nome do Senhor. Eu apresento em tuas mãos cada uma dessas vidas. Salva, liberta, restaura e transforma, e faça o teu querer e a tua vontade. Essa é a oração que eu oro e apresento nesta manhã. Toma a vida da Gessi, do Ildemar, da Zilda, da Beatriz, Patrícia, Bruna, Mariana, Pedro Henrique, Davi, todos, ó Pai, que estão ouvindo essa programação, que sejam tocados e libertos pelo poder da Tua palavra. Eu entrego em Tuas mãos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, você ouviu essa programação, que Deus abençoe você. Até o próximo sábado estaremos ao vivo aqui para orar por você e pregar a palavra do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Quem vos despede com a paz e a graça é o seu irmão em Cristo, Pastor Bruno Rocha. Que Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Um forte abraço para você.